Boa tarde, amigos do Planetário da Unipampa. Estamos iniciando mais um episódio da série Meu Planetário Virtual. No vídeo de hoje falaremos sobre os exoplanetas. Lembrando que essa nossa série vai ao ar de segunda a sexta-feira às 15 horas, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Acompanhe a gente. Antes de tudo, a gente precisa definir o que é um exoplaneta. Um exoplaneta é todo planeta que é encontrado fora do sistema solar. Atualmente, a gente já tem mais de 4.000 exoplanetas que foram confirmados. A gente tem mais que são detectados, mas realmente confirmados e que se sabe que são planetas, está nesse número de 4.141. Esse dado vem desse site aqui, exoplanets.nasa.gov, um site excelente. Vou voltar a falar sobre ele depois, porque ele tem recursos muito interessantes. Mas é também um tema bastante novo dentro da astronomia. Esse vídeo aqui mostra que a partir de 92 a gente saiu do zero de detecção até o ano de 2020 aí, com esse número de 4.141. E esse videozinho aqui ilustra justamente isso. Exoplaneta é um assunto que eu gosto muito. E por que ele é tão interessante? Primeiro, porque ele está diretamente relacionado com a questão da vida fora da Terra. Então, acho que a partir do momento que você descobre esses inúmeros planetas, você começa a pensar também que a possibilidade de se encontrar vida fora da Terra, elas se expandem enormemente também. Segundo, porque os exoplanetas eles têm apresentado características muito peculiares. Isso faz com que a nossa imaginação ela seja bastante instigada por essas diversidades de mundos. Como eu citei, esse vídeo ele mostra que a partir de 1990 é que a gente começa a detectar os planetas fora do sistema solar. E por que isso? Quais as dificuldades técnicas disso? A técnica mais comum de detecção de exoplanetas é o método de trânsito. O que seria esse método de trânsito? Imagine que inicialmente a gente esteja monitorando uma estrela e a gente faz a medição da quantidade de luz que a gente recebe dessa estrela. O que a gente vai verificar é que o fluxo de luz que a gente recebe dessa estrela ele está ali constante e de repente há uma queda na quantidade de luz que a gente recebe. E depois de um tempo isso torna a subir. Então, o método do trânsito é um método de detecção indireta de um planeta. Supõe-se que a queda de luz que é observada na estrela é devido à passagem de um corpo opaco, que no caso seria o planeta. Claro que existem outras técnicas que precisam ser empregadas para verificar se não é ruído, se não é outro tipo de objeto, se não é uma instalação da própria estrela, mas é bastante confiável a partir do momento que você faz todas as verificações. Mas só para vocês terem uma ideia de como que essa técnica ela requer um equipamento com alta sensibilidade, estou mostrando aqui gráficos reais de dois planetas que foram detectados e com algumas observações. Primeiro você vê que essa queda ela é regular. Então, se o planeta está girando em torno da estrela, espera-se que essa queda ela ocorra regularmente. Por meio dessas quedas também que a gente consegue fazer a estimativa do tempo de translação do planeta em torno daquela estrela. Mas reparem aqui que, embora nesse gráfico aqui pareça muito óbvio que tem um corpo passando na frente da estrela, ela não é tão óbvia assim, porque você precisa de uma precisão muito alta para conseguir um gráfico desse tipo. Então repare que aqui o 1 seria o brilho normal de uma estrela. Aqui está escrito fluxo normalizado, então você tem lá a contagem, e a gente estava dizendo que essa contagem total, sem a estrela passando, é 1. E aí você vê que tem uma queda aí de 0,67%. Então é bem pouquinho mesmo que a porcentagem de luz que está caindo. Esse aqui é ainda menor, repare que ele é menos que 0,1% a queda de luz de uma estrela. Então você precisa de fato de um equipamento de muita sensibilidade para poder perceber, além das técnicas para você eliminar ruído e esse tipo de coisa assim. Outro método que é bastante empregado também é o método da detecção da velocidade radial. Como que funciona isso? Bom, primeiro a gente precisa entender duas coisas que são importantes. Uma é o efeito Doppler. O efeito Doppler ele diz o seguinte, que quando um objeto luminoso
ele está se afastando da gente, então ele vai ficar mais avermelhado. Se esse objeto luminoso está se aproximando da gente, então ele vai ficar mais azulado. Outra coisa que a gente precisa ter em mente também é que os objetos, né, eles não rotacionam em torno do corpo mais massivo, necessariamente. Na verdade, todos eles rotacionam sempre em torno do centro de massa. Tá? Na maioria dos casos, como do sistema solar, por exemplo, o centro de massa do sistema está no Sol, está dentro do Sol. Mas existem casos, por exemplo, Plutão e Caronte. Né? Caronte é o satélite natural de Plutão. O centro de massa está fora de Plutão. Tá? Então, os dois corpos, tanto Caronte como Plutão, eles giram em torno desse centro de massa. Tá? Então, o que acontece? Quando você está olhando para uma estrela, se tiver um corpo com bastante massa que está girando em torno dela, a estrela ela também vai girar em torno desse centro de massa. Tá? O centro de massa ele é representado bem no centro desses dois círculos concêntricos que estão ali no nosso desenho. Agora repare o seguinte aqui, eu vou colocar o laser point aqui como referência, vocês vão olhar para a estrela. Repare que quando a estrela está se aproximando da gente, o espectro da luz dela ela vai estar mais para o azul. E quando a estrela está se afastando da gente, então o espectro ele se desloca um pouco mais para o vermelho. Bom, como resultado disso, então você pode medir a velocidade, né, com que essa estrela está se afastando ou se aproximando. Você consegue fazer como se fosse um gráfico, né? E verifica que ela vai e volta. Fica azul, fica vermelho. Fica azul, fica vermelho. Tá? Então, ela se afasta, depois ela se aproxima. Se afasta, se aproxima. E assim por diante. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, a gente fica olhando, então, para uma estrela, né? Verifica, né, a velocidade dela, que seria basicamente quão avermelhada ou quão azulada ela está, e consegue fazer um gráfico. E aí consegue perceber qual é o movimento que essa estrela está fazendo em torno do centro de massa. Se ela faz um movimento em torno do centro de massa, significa que tem algum corpo que a gente não está enxergando e tem bastante massa e que faz com que a estrela tenha esse movimento. Tá? Então, essa é a detecção por velocidade radial. Resumindo, então a gente tem aí 4.141 números de planetas detectados. Tá? Existe uma diversidade bastante grande sobre esses planetas, né? Vários tipos de estrelas, vários tipos de planetas, alguns dentro da zona de habitabilidade, outras não tanto. Tá? E as principais formas de detecção são o trânsito e a velocidade radial, né? Só que existem algumas diferenças nessas técnicas, né? Então, o trânsito, por exemplo, ela fornece informações sobre o diâmetro, sobre o tamanho, né, do planeta. Os melhores resultados são obtidos pelos telescópios espaciais. Atualmente, o TESS, né, vamos dizer assim, é o telescópio oficial, caçador de planetas da NASA, né, que tem aumentado esse número recentemente. E a grande maioria dos planetas que são detectados, desses 4.141, elas são pelo método de trânsito. Então, em torno de 76% foram detectados dessa forma. Na velocidade radial, que utiliza o efeito Doppler, então ele vai ter informações sobre a massa, né? Porque a gente está lá, uma estrela orbitando em torno do centro de massa. Então, ele vai fornecer informações sobre a massa daquele planeta. Os melhores resultados obtidos são pelos telescópios terrestres, né? E em torno de 19% foram detectados dessa forma. Tá? Então, esses são os dois principais. Existem várias outras técnicas que são aplicadas para detectar os planetas, mas a gente vê que a grande maioria utiliza ou uma ou outra dessas que a gente viu aqui. Agora, o que eu quero falar com vocês é sobre alguns planetas bem interessantes que apareceram nesses exoplanetas. Então, vamos fazer isso na forma de perguntas. Qual é o exoplaneta mais próximo da Terra já detectado? Então, a próxima Centauri é a estrela que está a pouco mais de 4 anos-luz de distância e ela tem um planeta que está orbitando ela. O curioso é que esse planeta é rochoso e ela também está na zona de habitabilidade, né? Na região onde seria possível ter água líquida. Agora, um planeta interessante, o Kepler 16b. Ele foi o primeiro exoplaneta detectado a orbitar 2 sóis. Quem é fã de Star Wars deve saber que Tatooine, né, o planeta lá do Darth Vader, então ele tem 2 sóis
E aí, indo da ficção para a realidade, Kepler 16b ele tem dois sóis. Né? Ele é um gigante gasoso, né? Então ele é um pouco diferente, não é considerado habitável, pelo menos não por seres como nós, né? Seres humanos. Mas é bem interessante saber que essa possibilidade ela é real. Outro planeta interessante, o WASP-76b. Esse WASP-76b, que também é um gigante gasoso, tem chuva de ferro. Né? Então ele é um planeta que é muito quente de um lado, né, que está virado para a estrela dele, enquanto que o outro lado ele é muito frio. Então o que acontece? No lado muito quente, o ferro ele pode estar na forma de vapor, né, na forma gasosa. E aí, quando os movimentos atmosféricos levam o material para o lado frio, o que acontece? A temperatura cai e aí pode acontecer a chuva de ferro. Ela vira lá da forma líquida e eventualmente para a forma sólida. O sistema Kepler 444 ele é um sistema planetário mais antigo, então ele é bem velho, tem mais de 11 bilhões de anos, né? Então dá para imaginar o que já pode ter acontecido lá, né? Só para lembrar, o nosso sistema solar ele tem 4,6 bilhões de anos, então esse sistema aí é o mais antigo encontrado até agora. E por último, o KOI 55b, que eu estou chamando de O Ligeirinho. Ligeirinho porque ele dá uma volta completa em torno do Sol dele muito rápido, em mais ou menos 5 horas. Já imaginou fazer aniversário a cada 5 horas? Então, nesse planeta, é isso que aconteceria, tá? Porque ele é muito rápido. Então, para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês dois recursos virtuais que a gente pode utilizar para poder explorar essa ideia de exoplanetas. A primeira é o estelário. Tá? Então, esse recurso aqui, eu vou mostrar para vocês um complemento que a gente pode ativar para ver alguma coisa interessante sobre os exoplanetas. Lembrando, né, que o Guilherme ele já deu um tutorial básico ali de como utilizar os comandos do estelário. Bom, a gente entra lá em configurações, como vocês viram, clico aqui em complementos, vocês vão ver que vai ter uma opção aqui, exoplanetas. Clicando em exoplanetas, eu vou carregar ao iniciar e vou configurar ele aqui, ó. Tá? Recomendo, né, que vocês apertem esse botãozinho atualizar agora, né, com esse checkbox ativado aqui, para deixar os dados bem atualizados. E aí tem várias opções aqui, eu vou ativar esse e esse. Vou salvar. E aí o que vai aparecer para a gente aqui? Bom, não aconteceu nada ainda, mas quando vocês forem no botãozinho aqui embaixo, nesse display, vocês vão ver que tem um botão novo, que é exibir os exoplanetas. Clico nele e aí o céu se enche de pontinhos verdes e pontinhos laranjas. Cada um desses pontinhos indicam uma estrela que tem pelo menos um exoplaneta ao redor dela. Tá? A diferença dos laranjas para os verdes é que os laranjas têm exoplanetas potencialmente habitáveis, enquanto os verdes não. Se você clicar nos pontinhos, você vai ver ali, cliquei errado, nesse aqui, por exemplo, né, que ele tem exoplanetas detectados, daí você vai ver que tem algumas informações, como nome, período, massa, raio e assim por diante. Tá legal? Essa é a primeira dica. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês esse site, a Exoplanet, que é da NASA, especializada em exoplanetas. Ela está em inglês, mas é bastante intuitiva e tem bastante recursos, né? Eu acompanho esse site desde há algum tempo e eles têm cada vez mais melhorando, colocando mais recursos, mais atividades e é bem interessante de visitar. Vou mostrar um recurso deles, que é esse Eyes on Exoplanets. Ele acaba sendo interessante porque ele complementa o estelário, né? O estelário ele tem aquele recurso que a gente consegue ver que existem várias estrelas em que já se identificou planetas, né? Dá alguns dados, só que a gente ainda não tem o visual. E aqui, nesse curso, a gente consegue ter uma visualização representativa ainda, mas bem interessante de dar uma olhada nele. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar Kepler 16b. Kepler 16b, se vocês se lembram, é aquele planeta que orbita duas estrelas. Né? Então você vê aqui que pelo visual ele tem um desenho
bem parecido com o de Júpiter, lembrando sempre que não é a imagem real, né? Esses exoplanetas a gente não consegue ter uma imagem com tão boa resolução, mesmo os planetas que são detectados diretamente, ele é basicamente um borrão, né? Não dá para ter uma visualização tão boa como essa representação que está aí. Mas ele tem uma forma, um desenho bem parecido com o de Júpiter, né? Vamos ver aqui, comparando com Júpiter, como ele é, né? Então você vê que pelas estimativas o tamanho dele é bem próximo de Júpiter, um pouquinho menor. Eu tinha comentado, né, que é um sistema que orbita duas estrelas. Então você tem essa opção de visualização aqui, você pode ver o sistema e essa parte azulada, esverdeada ali é a zona habitável, né? Ou seja, o Kepler 16b ele orbita uma região onde seria possível ter água líquida. Só que, claro, ele é um gigante gasoso, então caso houvesse vida lá, já seria uma vida bem diferente dessa que a gente tem aqui no planeta Terra. Agora repare que aqui no meio a gente tem duas estrelas, né? Elas estão orbitando ali um centro de massa. E a gente pode dar uma olhada nessas estrelas também, que é o 16A maiúsculo e 16B minúsculo. Então, repare que o 16A é mais amarelado e o 16B e o 16B é bem avermelhado. Agora, se vocês viram lá o nosso vídeo sobre estrelas, né, eu comentei que as estrelas avermelhadas são em geral mais frias e também são menores. Vamos comparar com o Sol para ver. Está vendo como ela é pequenininha? É bem menorzinha. Então essa seria a estrela Kepler 16b. Tá ok? Dá uma brincada com isso, é bem legal esse site, tem outros recursos, tem uma seção lá que eu vou deixar até como desafio para vocês, procura lá que tem uma visualização de como seria a vista de um satélite natural, caso Kepler 16b tenha um satélite natural como a nossa Lua, por exemplo, né? Um corpo rochoso dentro da zona habitável, o que se veria no céu? É bem legal. Então fica aí essas dicas, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam, né, de deixar o like de vocês e também acompanhem o nosso projeto todo dia às 15 horas no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. A gente vai estar colocando um vídeo sobre astronomia. Ok? Muito obrigado e até a próxima.